Vamos ver aí então, um patrão versus 30 demitidos. Segura. Eu deixei o meu filho muitas Eu não sou ONG. E eu não sou escravo. Na realidade, você está trabalhando com seres humanos. Demitir um vendedor da minha companhia me custa R$1 milhão. Eu fui demitido por causa da minha aparência. É justo eu demitir 400 pessoas porque uma não tá performando? Eu acredito que você pode resgatar essa pessoa. A culpa da demissão é sua. Eu deixei o meu filho muitas vezes pequeno para trabalhar e eu fiquei doente de tanto trabalhar. Sim. E aí eu fui mandada embora. Empresário, vocês pensam em números. Você não tá cuidando de equipe e pessoas. Você acha que meritocracia é uma exceção ou é uma regra? Não necessariamente. Eu sou fruto de meritocracia. Quantas horas por dia você trabalha? Enquanto eu tô acordado. Por que você discorda? Há 11 meses atrás, eu fui demitida grávida. E você acha que isso eles me fizeram um favor? Você Companhia. teve orientação, Tive mas nada. esse jovem Eu da li na periferia internet que e não aprendi. teve. Eu não tive E essa orientação. internet que esse jovem Agora não de teve? novo. Fala, turma, Thales Gomes, empreendedor serial, sou fundador e presidente do G4. Eu tô aqui G4, nesse não debate G3. com 28 pessoas que foram demitidas. O primeiro tempo Pô, mas que seleção de também, né? 28 pessoas demitidas. Que critério é esse, né? é, empresa não é ONG, quem não entrega resultado é demitido. Não, e assim, é uma afirmação muito ruim, né? Porque a lógica empresarial é essa mesma. Se você não entrega resultado, você não vai servir para a empresa. Para a lógica de acumulação de lucro e de faturamento da companhia. Claro que empresa não é ONG, né? Empresa não é ONG. A grande questão é, quais são as condições de trabalho que a empresa oferece? Você vai solicitar para o empregado que ele dê resultado. Se você submete ele a uma escala de trabalho gigantesca, ganhando um salário de miséria, aí é complicado, né? Aí é o embelezamento da precarização, né? É o embelezamento, porque tem um monte de gente que trabalha e vai morrer na praia, né? Nem na praia vai chegar. Vamos lá. Como é que é seu nome? Graziela. Prazer, Graziela. Como gestor e como empresário, se eu tenho alguém que não está performando na minha companhia, eu tenho o dever moral e com os meus acionistas. Moral? Dever moral não, né, paizão? Porque se fosse dever moral, você ajudaria a pessoa a ter uma vida minimamente estável, não é? Né, sejam meus sócios ou investidores, de demitir essa pessoa para que a companhia não seja punida porque uma pessoa não está fazendo bem o trabalho dela. Eu queria ver sua visão, você concorda, discorda? Então, na realidade, você está trabalhando com seres humanos, né? Então, teremos dias bons e dias ruins. E eu acredito que você mesmo, como empreendedor, se você chegou até aí, foi trabalhando com pessoas e criando conexões. E se você confiou nesses funcionários, eu acredito que você também, né, os conheça um pouco mais profundamente e sabem que eles vão ter dias não tão bons. Você vai estar trabalhando com mães, com pais, e eu acredito que há dias que essas pessoas não vão estar bem e elas não vão produzir tão bem, né, naquele dia, mas, porém, elas podem te retribuir com outros dias com mais qualidade, se você se colocar no lugar delas. É isso que eu acredito. Que nós, quanto mais vínculo nós temos com o funcionário, eu acredito que se você trata um funcionário bem, entende o dia daquele funcionário, o compreende, eu acredito que você traz ele para a sua empresa e você se conecta mais com ele. Isso valoriza o trabalho dele, porque você percebeu que naquele dia ele não estava bem. E num dia não tão bom, nós não produzimos tanto. E eu acredito que nunca em uma empresa nós podemos dar 100%, porque quando se falta 1%, se nós damos 99%, o nosso chefe, entre aspas, chefe, ou líder, o que for, ele vai perceber. Então, eu acredito que quando nós trabalhamos de forma humanizada, você ganha e o funcionário também ganha. Então, eu não concordo com você em demitir essa pessoa. Eu acredito que você deve ter uma escuta ativa, uma comunicação assertiva e trabalhar com ele essa parte humana. O problema é tentar contra-argumentar o cara na lógica da qual ele não compartilha, né? Da qual ele não compartilha, porque as duas pessoas estão praticamente aí falando idiomas que são diferentes, então não importa a humanização. Não importa se a pessoa tem família, se ela tem problema, nada disso. O cara, enquanto empresário, né, enquanto alguém que está subserviente à lógica do lucro, que está servindo à lógica do lucro, ele vai se preocupar única e exclusivamente no quanto o rendimento daqueles funcionários pode gerar. E aí é todo um processo ideológico e político de você conseguir transformar
essa ideia do esforço, do trabalho, né, e de toda essa dinâmica imparável, né, de lucratividade em algo que que é bom para o empregado, né? E vai ter muita gente que vai se encaixar nessa lógica, que vai conseguir adentrar essa lógica e que vai conseguir viver disso, né? Vai conseguir se acostumar, vai conseguir se adaptar a isso. Vamos lá, vamos quebrar seu ponto em dois. Primeiro ponto você trouxe para mim que é, se uma pessoa tem um dia ruim, eu tenho que ter um olhar humano para essa pessoa e entender que as pessoas às vezes têm dias ruins. Estamos super alinhados. Ninguém é demitido por ter um dia ruim, tá? Sim. Porque demitir uma pessoa custa em média 5 vezes mais do que contratá-la. A não ser que você contrate ela PJ, né? Que é a realidade da esmagadora maioria dos trabalhadores brasileiros de hoje em dia, inclusive de muitas grandes empresas, né? Porque quando você faz a contratação pela via PJ e aí você faz com que esse trabalhador que antes tinha a azulzinha, né, como garantia de direito, como garantia social, e você transforma ele numa pessoa jurídica, ou seja, numa empresa, juridicamente falando, isso vai significar que essa pessoa transformada em empresa se torna uma prestadora de serviço para aquela grande empresa e não mais um funcionário. Portanto, não tem nenhum tipo de obrigação, não é mais uma relação patrão-empregado, é uma relação empresa-empresa. Eu vou te dar um dado da minha companhia que eu posso falar. Demitir um vendedor da minha companhia me custa R$1 milhão, pelo que eu deixo de ganhar em demitir ele, somado com aquilo que eu tenho de custo de demissão. Mas o que eu deixo de ganhar é muito mais do que o que me custa demiti-lo. E olha que demitir no Brasil é muito caro. Sim. Então, nenhum empreendedor fica feliz em demitir pessoas. Sim. Inclusive, isso é uma métrica negativa que o mercado como um todo pune o empreendedor quando ele tem o que a gente chama de turnover, né? Se tem muitas pessoas sendo demitidas na companhia, se o seu turnover é alto, você é tido como um líder ruim. É mais ou menos, né? Quando você olha para as grandes empresas de telemarketing, por exemplo, que você tem uma altíssima rotatividade de trabalhadores que estão submetidos a dinâmicas de trabalho muito precárias, em que você tem uma troca muito grande de funcionários para poder promover essa recontratação, você não vê ninguém no boteco dos empresários falando, olha aí, né? A empresa de telemarketing que precariza pra cacete o trabalho, ela faz muito turnover, ela demite, né? Isso aí é história, né? Isso é história. Muitas vezes. Nenhum empreendedor quer demitir ninguém. Ninguém demite alguém porque tem um dia ruim. A pessoa ela é demitida porque ela continuamente não performa ou porque ela não evoluiu necessariamente para ocupar aquela determinada cadeira. E aí eu te pergunto, se essa pessoa ou continuamente não performa ou não evoluiu necessariamente para ocupar aquela cadeira, ela vai fazer com que a companhia... E aí é isso, né? Evoluir a partir de qual critério, né? A partir dos critérios de produtividade que são estipulados pelo dono da companhia. tenha prejuízo. Eu discordo, porque ela não vai fazer a companhia ter porque prejuízo. assim, não vai fazer, porque assim, Como, eu então? vou utilizar o meu exemplo. Tá bom. Eu fui demitida, eu fui contratada por uma fundação, que eu não vou citar o nome aqui, Tá bom. porque ela é conhecida nacionalmente, mundialmente. É uma fundação, eu sou uma militante pela primeira infância, e era o meu sonho trabalhar nessa empresa. E eu fui perseguida pelo meu ex-esposo, né? Ele me perseguiu tanto, era o emprego da minha vida, eu tinha todos os benefícios. E assim, o dia bom se tornou um dia mau e eu fui demitida em 3 dias, a empresa não me escutou e eu sou uma excelente funcionária. Eu sei até onde eu poderia ir. Quantos casos, né? Você que tá vendo esse corte agora, você com certeza deve conhecer alguém, ou você mesmo, ser o exemplo de alguém que enfim, né, que abraçou essa ideia de trabalho enquanto eles trabalham, né? Trabalho enquanto eles dormem, etc, etc, e que no primeiro momento ali que não serviu mais, um grande abraço e já era. Comenta aqui se você conhece alguém nessa situação e deixa o like. Então aquele dia mal, né, se transformou, aquele dia mal se transformou em um dia muito... E fora isso, né, eu acho que até o próprio léxico, a gramática é muito interessante pra gente poder analisar. Olha a palavra que se usa, né, no meio performance, né? Performance. Então, você espera sempre um tipo de rendimento que vai sendo produzido a mais, né? Performar vem bem nesse sentido. Muito pior, porque eu fui demitida e eu poderia ter dado muito lucro para a fundação. Por isso que eu acredito... Ou talvez nem lucro, porque a fundação não quer lucro, mas você poderia ter feito o teu propósito, que é trabalhar com a primeira infância, né? Sim, então, só que o que aconteceu? Optaram por escutar o meu ex-marido.
Era o que foi emprego no dos seu meus sonhos. trabalho e Sim, foi causou no um meu problema. trabalho e causou um grande problema. Só que eles não tiveram uma escuta ativa. Por isso que eu falei para você. Eu entendi de Escute onde os seus tá vindo a tua história funcionários. de escutativa. Escute Mas os seus pensa bem, funcionários. Isso aqui você está me trazendo um problema pessoal que você teve com Sim. a fundação que você trabalhava. Sim. E que quando a gente pega numa média e falando de demissões, a gente não pode dizer que todos os casos de demissão são por isso, né? A grande maioria dos casos de demissão, na verdade, não tem qualquer tipo de explicação, né? É simplesmente corte de funcionário, corte de pessoal. E é isso aí, né? É isso aí. Uma vez fui demitido do Taco Bell por roubar comida do lixo. Meu, o que é isso, velho? Pelo amor de Deus. Eu sinto muito que você tenha passado por isso, tá? Então, ninguém fica feliz em ver outra pessoa demitida, a não ser que a pessoa seja um psicopata. Isso não Sim. existe, né? E principalmente você me dizendo que você estava trabalhando com algo que você ama, Sim. que é uma causa tão nobre, que é a primeira infância. Agora, E eu acho que é até interessante esse tipo de vídeo, gente, pra gente poder ver que a lógica do empresário, ela não é uma lógica maligna, né? Não é uma parada de vou demitir os trabalhadores. Mas a grande questão é que toda a lógica que ele traz na argumentação dele, na forma de como ele está construindo a visão dele, é uma lógica que para ele faz sentido e que tem pé na realidade, né? Eu acho que é muito importante a gente tirar um pouco desse paradigma, desse horizonte que se construiu nesse período de que o empresário é malvado, né? Ele tem más intenções. Não, ele é guiado pelas melhores intenções, né? O grande problema é que essas melhores intenções são as melhores intenções dos acionistas, são as melhores intenções de determinados grupos econômicos que controlam aquelas corporações, né? E é isso, né? Não é tipo uma lógica de malvadeza. Não tem nada a ver com isso. o que aconteceu ali na fundação, eu não posso julgar nesse debate. O mérito do debate é que quando uma pessoa é demitida de uma companhia, ela necessariamente é demitida porque a companhia parou de ver valor naquela pessoa. O seu caso pode ter sido diferente, eu sinto muito que tenha acontecido. Sim. Mas o mérito do debate é o que acontece com uma companhia quando ela olha para um funcionário e fala, esse funcionário não está performando, Sim. não evoluiu, eu tenho que ficar com esse funcionário. A grande questão é que a maior parte, tem muitas demissões, muitos casos de funcionários que performam, que vão bem, né, ou que mantêm ali uma média legal e que estão trabalhando bem para a empresa e numa bela manhã de sol a empresa simplesmente decide demitir. Sabe por quê, gente? Porque a lucratividade do patrão, do capitalista no sistema capitalista está enquanto esse capitalista consegue extrair de mais tempo e de mais trabalho que esse trabalhador vai desempenhar na sua função. Então, para o capitalista é mais interessante que ele faça o quê? Para aumentar, porque a gente tem essa questão, né? No capitalismo a gente tem uma tendência à queda da taxa de lucro e aí para tentar retomar a ascensão da taxa de lucro, o empresário ele tem duas opções. Ou ele pode aumentar a produtividade dele a partir da contratação de mais capital constante, que seria a contratação de máquinas, seria a contratação de tecnologia, seria esse tipo de avanço técnico-científico, mas que muitas vezes vai ser muito caro, vai ser inacessível e que não vai conseguir gerar mais valor para que esse lucro aconteça novamente. Então, aonde está o segredo da lucratividade capitalista? Está justamente em conseguir extrair mais tempo de vida que o trabalhador vende para esse patrão a um preço mais barato. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele trabalhador que recebia um salário mais alto e que estava na empresa há tantos anos, vai demiti-lo para poder contratar alguém num valor que ele vai pagar um salário mais baixo. Ou muitas vezes não é nenhum salário, porque às vezes não tem nem a relação patrão-empregado. Então o objetivo do capitalista para poder manter essa taxa de lucro funcionando é precarizar cada vez mais a força de trabalho, mesmo porque os outros capitalistas também têm a condição de investir em capital constante para poder aumentar essa taxa, né? Só que para isso ele também vai precisar precarizar, desvalorizar a força de trabalho. Eu te disse. Mas o que está acontecendo com esse funcionário? O que está causando essa falta de motivação na sua empresa? às vezes crunch Será que das não é a empresas de questão videogame, salarial? né? Será que não é a questão de desvalorização? Você está Mas passando veja, nos setores que para ver às vezes não é como os funcionários motivação, estão? às vezes é tático, é técnico, Sim. entendeu? Olha aí, ó. Essa é a questão. Dá pra ver como o discurso, ele é alicerçado por isso. Você coloca um ponto da economia política e aí o empresário, o tecnocrata, né, ou o discurso liberal dominante vai falar o quê? Não, não, não. Essa aqui não é uma decisão econômica, é uma decisão técnica.
né? É uma decisão técnica. É uma decisão puramente técnica, baseada em dados, em pesquisa e... Enfim, né? Aí... Então, às vezes, essa pessoa, ela tá causando prejuízo para a companhia. Então, eu tô te dando um dado técnico, né? Prejuízo Uma para a pessoa companhia. pode causar prejuízo para a companhia. Dependendo da cadeira que ela tá, pode colocar a companhia em ruína. Vou te usar o meu exemplo. Eu tenho 400 funcionários. Dependendo, para salvar um funcionário, digamos que eu fique com pena de alguém. Para salvar um funcionário, eu posso deixar 400 famílias desamparadas. É justo com 400 Que isso, cara? Mas como assim? Como assim? famílias ficarem desamparadas por causa de uma família? Mas uma vida vale muito. Mas é justo eu... Não, gente, é um exemplo absolutamente anedótico que não tem qualquer traço de realidade, né? Como assim? Você vai salvar uma... Porque é isso, um cara não vai produzir igual 400 pessoas. Por isso que pro capitalista é muito mais fácil ele desligar essa cabeça do que ele promover... do que ele tirar todo mundo. Ou às vezes ele pode até tirar todo mundo e contratar todo mundo mais barato, né? Até comentei das grandes empresas de videogame que fazem crunch nos funcionários, que desenvolvem videogames até altas horas da noite, depois que o projeto acaba, a galera é demitida e um abraço. Então a galera produziu aquele tanto, gerou aquele tanto de valor, gerou aquele tanto de produto que vai se reverter em lucratividade e em venda para a empresa, e depois a empresa pega e lança o funcionário de 3 para a rede de basquetebol. desocupar 400 pessoas por causa de uma não performando? Me diga Mas isso. então... Você acha justo ou não? Eu acho que E é puta pergunta, né? Tipo, não é uma questão de ser justo ou não, né? Não é uma questão moral, é uma questão econômica, é uma questão de economia política. Não tem nada a ver com justiça. essa vida vale. Vale Eu a pena também. você buscar Eu o que está concordo, estamos acontecendo com alinhados. ela, Mas entendeu? uma pergunta, me responda. É justo eu demitir 400 pessoas porque uma não está performando? Mas eu acredito, assim, eu discordo totalmente, porque Não, vale a mas é pena justo ou buscar não? a ovelha perdida. Mas Eu é justo ou acredito não? nisso. É justo ou não? Eu não concordo justo com ou você, não? não Ou adianta. seja, você acha que é melhor Não é eu sobre demitir isso. 400 pessoas para salvar um, é isso? Eu acredito que você pode resgatar essa pessoa e Eu essa também. pessoa poder Mas isso ajudar aí a essas gente tem 400, convergência. entendeu? Só tem uma coisa que a gente está divergindo. É justo eu demitir 400 pessoas porque uma não está performando, é isso? Não, eu não concordo. Você concorda que é justo ou não? Não, eu não concordo. Não é justo. Eu acredito que Então, você tamo pode. Obrigado, tá? Sinto muito, tá? E é isso, gente, não é um debate moral. Tudo bem, cara? Qual que é o seu nome? Fernando. Fernando, qual que é a tua visão sobre o tema? Você concorda, discorda do Eu ponto? discordo porque vejo também vocês como uma parte que vocês procuram empresário, vocês pensam em números, dinheiro, valor. Você não está cuidando de equipe e pessoas. Será que não? Não. Como que Quem eu vou cuida construir é uma outro companhia com setor. 400 pessoas se eu não cuido de pessoas? Você não cuida, você é um empresário. Você Porra, mas você não tá cuidando de ninguém, né, Thales? Você tá, como um empresário, com o seu capital adiantado, comprando a força de trabalho dessas pessoas, e a partir da compra da força de trabalho dessas pessoas com o seu capital adiantado, tá transformando essa força de trabalho em mais valor que você vai conseguir receber, né, capturar a partir desse esforço, para depois ter mais capital, investir mais capital, e esse giro não para nunca mais. apenas está pensando em números. Claro que não. Não, você está pensando em O números. que produz número? Você vai trazer uma pessoa para fazer isso para você. O que produz um número? Não, Trabalho. você como empresário. Vamos chamar número de lucro? Não, Pode ser. Vamos lá. O que produz o lucro? Uma venda. Trabalho. Né? Ela falou ali, é uma venda. Eu estou vendendo o quê? Um produto, certo? Que alguém Qual que é produziu. o seu produto? O meu produto é software, educação e comunidade. Então vamos lá. Para eu vender um software, eu preciso de programadores para programar esse software, certo? Então, você está pensando em lucro. Claro que eu estou. É com esse lucro que eu vou pagar o salário de 400 famílias. Não. Não. O lucro é o que você embolsa. O lucro é o que você vai embolsar. O que você vai usar para poder pagar o salário das famílias é o faturamento geral, que o esforço do trabalho das pessoas que você contratou com o capital adiantado que você tem, que vai ser possível isso. Certo? Se eu não pensar nas pessoas que estão comigo, elas vão embora. Mas Vamos tá falar falando de número de especificamente. 400 pessoas. Você está trabalhando aí só em cima dessas pessoas. Vamos falar de qualquer empresa. Vamos falar de empresas que empregam 10 mil pessoas. O que você está pensando? A gente está falando do salário que você começou falando no começo da entrevista, que não é uma ONG, e sim você Exato. paga um valor Exato. para aquele funcionário. Mas Exato. você pegou o currículo daquela pessoa para trabalhar. Não Claro. Não, e é engraçado porque, inclusive, né, é engraçado associar a ONG à empresa, porque muitas ONGs são de empresas, né? Mas enfim. Claro. Você colocou
Eu pra sentar aqui do nada. Mas não qual de que é o paraquedas. ponto? Digamos que você não está puxou o performando. currículo. Exatamente. Empresa não é ONG para demissões, mas ao contratar 400 pessoas, entre aspas, ele cuida de 400 famílias. Aí o discurso vai sendo modulado de acordo com a vontade do freguês. Você não está performando. Por que eu vou te manter na companhia? Mas então você viu que no começo tem que verificar se o seu funcionário é adequado ou não para sua Mas eu empresa. não tenho um Minority Report, eu não consigo prever futuro. Eu consigo saber que você tem o que precisa. Não, você tem seu RH que faz isso. Não, mas você procura veja, essa pessoa para fazer isso. Eu vejo o seu currículo. Eu acho que você é capaz de executar a tarefa. Certo. Aí você entra lá, você não se demonstra capaz por N fatores. Certo. Cara, alguma coisa que esse existe um funcionário contrato não tá que dando certo naquele produto. Se você tem três... Você tem uma empresa, mas vamos lá. vários setores. Vamos tentar mudar aquela pessoa porque ali ela não tá se dando bem. Alguma coisa tá acontecendo ali para aquela pessoa não produzir. Perfeito. Vamos identificar o que aconteceu com aquela pessoa? você tem razão. E essa é a análise que a gente faz. Como eu disse, nenhum empresário quer demitir ninguém, porque dá trabalho e custo demitir O as pessoas. empresário, a gente tá falando do empresário. Não é um empresário que contratou a pessoa e demitiu a pessoa. Ué, mas é a mesma pessoa, certo? É um Não, empreendedor. então, exato. Se eu contratei alguém para trabalhar naquela cadeira e se eu demitir, eu te dei um dado. Custa Certo. 5 vezes mais demitir essa pessoa. Mas que dado é esse? De onde se tirou isso de custar 5 vezes mais? Que informação é essa? De onde é isso? E de novo, né? Se a maioria hoje... E assim, né? Eu queria muito saber se a galera que trabalha na G4 é PJ ou não. Porque se a galera for PJ, então não tem custo demitir ninguém. A não ser que tenha uma estipulação por contrato, alguma coisa assim, mas por padrão não tem custo, não. Certo. Digamos que eu abra uma vaga agora. Se eu fizer um trabalho muito bem feito e pegar uma consultoria que vai me cobrar em média 3 salários dessa pessoa só para achar a pessoa para mim, vai demorar no mínimo 3 a 6 meses. Vamos botar 3 meses. O tempo de um funcionário entrar... Lembra do teu último emprego? Quando você entrou no teu último emprego, até você falar assim, cara, eu tô bom nisso. Demora uns 3 meses. Até você pegar, entrar ali e entender o que tá acontecendo. Eu perdi metade do meu ano. Imagina que eu começo o ano, aí eu vou falar da minha companhia. Certo. Eu começo o ano, eu tenho 80 milhões de reais de folha. Que eu Mas você não contrata todo mundo de novo no mesmo ano, né? Então você não perdeu o ano. pago por ano. Eu começo devendo 80 milhões de reais. Se eu não conseguir gerar lucro suficiente, pelo menos 80 milhões de reais, tem família que eu não consigo pagar. Como é que eu vou ficar? Aí eu vou consumir o meu patrimônio. E aí como é que fica a minha família? Aí, né, é a diferença substancial. Porque o cara deve... Vamos dar uma olhada, né? Será que tem essa informação? Ele conta que a empresa deve fazer 320 milhões em receitas no ano de 2024, com 100 milhões de lucro líquido. Então, 100 milhões que vai para o bolso do Thales e dos acionistas. Aí eu queria saber qual seria o padrão de vida dos demais funcionários, né? Porque se existe uma preocupação tão grande com o consumo do patrimônio ao ponto de isso ser necessário para pagar a sua folha salarial, então você tem um equilíbrio patrimonial grande. E não deve ser o caso, né? Não deve ser o caso. Que depende de mim. As pessoas que dependem de mim. Os Tadinho, vai morar de aluguel e comer pão com amianto. Meu Deus do céu. outros negócios que eu sou sócio que dependem do meu aporte, certo? Então eu preciso de pessoas que entram ali e performam. Você acha que eu realmente quero demitir alguém que vai me custar metade do meu ano para ela voltar a produzir? E aí eu volto para a pergunta original. O que é o lucro? O lucro, ele é nada mais do que o alfa que eu consigo extrair de uma venda. O alfa? O alfa? Alfa. FM. O que é um alfa? O que é um alfa que você extrai? O que é um alfa do lucro? Alguém pode me dizer? Não, vou até voltar porque eu... Lucro, ele é nada mais do que o alfa que eu consigo extrair de uma venda. E para eu conseguir extrair lucro, eu tenho que ter eficiência. Ou seja, o número de pessoas que diretamente está trabalhando... Não necessariamente. Você pode ter lucro. É claro, quanto mais eficiência você tiver, mais lucro você pode ter. Mas você pode extrair lucro sem ter nenhum tipo de eficiência. Não é? Isso é perfeitamente possível. Trabalhos que você tem um nível de esforço de horas tão grande que a lucratividade e o faturamento estão concentrados não na produtividade do trabalho, né? Não no menor tempo disponibilizado para que aquele trabalho seja realizado, mas simplesmente no montante total de horas, na quantidade total de horas que aquele trabalhador vai desempenhar e vai gerar de mais-valia a partir daquele esforço, né?
na companhia e a qualidade do trabalho dela está intimamente ligada a essa eficiência. Se eu não demito a pessoa que é ineficiente, eu vou penalizar as outras pessoas que dependem de mim. E aqui eu estou usando o meu exemplo, mas pode usar de fábricas que empregam 10 mil pessoas e ela vai penalizar as pessoas que estão trabalhando, estão chegando no horário, estão entregando resultado em detrimento de uma pessoa que talvez... Mas não é isso que acontece, né? Porque você tem layoffs e demissões em massa de trabalhadores que são eficientes, que trabalharam muitos anos, etc, etc, e que mesmo assim... talvez não esteja chegando no horário, não esteja entregando o resultado. Mas essa pessoa que não está entregando o resultado, ela não está precisando passar por um treinamento, renovar ela? Talvez, mas não... Eu acho que ela não pegou... E a empresa deveria fazer isso. Exatamente. Não necessariamente ela é obrigada. Então o cara tem que ser eficiente e precisa entregar mais resultado sem que a empresa seja onerada por isso. Então a empresa quer mais resultado, quer mais eficiência e ela não tem que fazer nada. Que beleza. Que beleza. Deveria. Não existe isso no acordo de trabalho. O contrato de trabalho, vamos lá, para a definição do que é o trabalho. O trabalho é um contrato voluntário. Pronto. Pronto. Contrato voluntário. 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 Eu trabalho porque eu quero. Não é porque eu tenho que pagar a luz. Não é porque eu tenho que, sei lá, que comprar lâmpada. Não é porque eu tenho que comprar Vic Vaporub pra dormir melhor à noite. Eu trabalho porque eu quero. Só se for o contrato caracu. Pô, pelo amor de Deus, cara. Gente, vamos lá. Trabalho não é contrato voluntário, gente. Não é contrato voluntário. O que existe é o seguinte. Se você está no mundão, você depende da venda da força de trabalho para poder sobreviver. Esse é o dado objetivo. Você aí que tá me escutando, que tá ouvindo esse corte, que tá vendo esse vídeo, se você parar de trabalhar amanhã, o que vai acontecer? Você vai morrer de fome. Você não vai ter onde cair morto, você não vai ter como pagar aluguel, você não vai ter como pagar a conta. A relação de trabalho, ela não é uma relação voluntária. Ela é uma relação de escravidão assalariada. Porque você vai ser sempre obrigado a vender sua força de trabalho para conseguir ter um rendimento mínimo que seja. E você vai tentar pleitear melhores condições de trabalho. Mas aí que está a contradição. Porque enquanto o capital se valoriza, e no movimento do capitalismo ele precisa se valorizar cada vez mais, ele faz isso a partir da desvalorização da força de trabalho. Não tem como você ter esse aumento de rendimento do capital, da lucratividade e dos ganhos privados dos seus proprietários, dos ganhos dos capitalistas, e ao mesmo tempo os funcionários ganharem igual e melhorarem de vida. É sempre uma relação inversamente proporcional, porque enquanto o capital se valoriza, a força de trabalho se desvaloriza. Não é uma relação voluntária. Não é uma relação voluntária. Porque não é uma relação estabelecida em pé de igualdade. Não é uma relação de igualdade. O cara que é dono de uma... E aqui a gente tá falando de grandes empresários, né? O cara que é dono de uma empresa, de um grande conglomerado, de uma companhia, ele tem o capital adiantado, ele tem o recurso que você precisa para você poder sobreviver. Então é ele que coloca as condições pelas quais você vende a tua força de trabalho. E não você. Não é uma relação estabelecida de igual para igual. Certo? Então eu falo assim, cara, eu tenho um emprego pra você, mano. Tô montando uma empresa lá, eu quero que você seja gerente de venda. E aí é isso, pô. O cara, se você tem uma relação que não é estabelecida em pé de igualdade, você fala, não, mas você vai me pagar muito pouco, então não quero. Só que aí você tem um problema. Primeiro, você precisa. Se você não é herdeiro, se você não é um grande empresário, se você não é alguém que simplesmente conseguiu aí ter essa dinâmica em que o capital trabalha para você, e aí a gente está falando de 99,9% da população, você vai ser obrigado a vender sua força de trabalho. E se você não quiser, tem mais 500 pessoas lá fora que querem. E vendendo mais baixo. Que se submetem a piores condições para poder ter qualquer emprego.
e olho o teu currículo e eu acho que você é um bom gerente de vendas. Digamos que você não está entregando No mínimo, eu resultado. tenho que saber de vendas, né? Porque não Digamos que adianta você você colocar uma sabe. pessoa de gerente para Eu tô gerente de assumindo vendas que e você saber sabe vender. é muito bom. Aí você vai entrar na minha companhia e você não está entregando resultado. No currículo você é ótimo, mas você não está entregando resultado. Eu falo assim, meu querido, muito obrigado. Eu vou ter que te demitir, que eu preciso de alguém que entregue resultado. Então Senão eu tenho que demitir todo mundo. você como empresário falhar, você vai ter que fechar a sua empresa, você não vai correr atrás de um... E é isso, né? O empresário, ele tem medo de falhar porque ele corre, ele tem o medo de se tornar proletário de novo. É por isso, o cara fica muito preocupado em perder faturamento e não ter como pagar funcionário, porque se ele quebrar, ele vai ser obrigado a vender sua força de trabalho. Se o empresário quebra e ele vai à falência, ele volta para a condição de trabalhador e aí ele vai se colocar no mesmo patamar de venda de força de trabalho de todos os funcionários e todos os trabalhadores. Um empréstimo, um sócio, alguma coisa pra te ajudar. Simplesmente vai fechar a empresa porque você não se deu bem no que você fez agora. E tá quebrando. Esse é o risco. Que não é, mas não é o que os empresários fazem, né? Opa, é claro que é o que... Não, é só isso, é só você ver. O pequeno e o médio empresário quebram. Mas eles quebram por quê? Porque eles são sufocados pelo monopólio. E não porque eles não têm condição de competitividade com as grandes empresas. Porque é justamente isso. As grandes companhias, com isenção fiscal, com empréstimo, com capital adiantado, conseguem comprar máquina, conseguem comprar software, conseguem fazer seus esquemas no meio jurídico para poder não ter problema trabalhista. Enquanto o pequeno e médio empresário paga imposto, paga um monte de recurso, não tem facilidade de acesso a suprimento, a competitividade é totalmente desigual. Totalmente desigual. Tanto que o Lenin, no Imperialismo, o estágio superior do capitalismo, coloca isso. Durante um certo momento, existe uma fase no capitalismo que você tem um certo movimento de livre concorrência, né? Mas quanto mais essa livre concorrência vai acontecendo, mais essa relação do capitalista vai se afunilando. Os capitalistas vão se tornando em menor número, então a gente tem um número cada vez menor de capitalistas que controlam fatias cada vez maiores da economia. É o processo de concentração, é o processo de monopolização. E aí, nessa monopolização, os gigantes engolem os pequenos. E aí o pequeno quebra, o grande não, né? O grande não. Veja só você, né? A galera lá da 3G Capital, que era responsável pela gestão dos fundos das lojas americanas, fez uma fraude fiscal de 40 bilhões, mentindo no faturamento da empresa. Os empresários, os donos, fraudaram 40 bilhões e não aconteceu nada com eles. E continuam tendo suas empresas, e continuam tendo seus negócios, continuam tendo suas paradas. E os trabalhadores dessas empresas? Os estoquistas, atendentes, funcionários, a galera que trabalhava no marketplace, foi pra onde? Pra rua. Não, ele sempre vai correr atrás de ou um empréstimo ou uma ajuda de um... Selic tá 15% ao ano. Eu vou arrumar empréstimo pra quanto hoje? Você vai procurar um Qual que é a sócio, margem que o alguém meu vai te negócio tem ajudar. que- Você Você vai investir na renda fixa. tá indo pelo caminho errado, você Mas tá vamos errando nesse momento. Eu sei, mas a gente tá entrando pro outro lado do debate. A gente tá falando que a empresa tem que ou não... Não, demitir a gente tá alguém falando que de... não é Exatamente, a gente tá falando competente. realmente Mas de vamos pro pessoas lado que tá... do empréstimo, tá? A Selic tá 15% ao ano, tá? Hoje, se alguém for me emprestar um dinheiro, você concorda que ela quer ganhar Em cima do que você pediu emprestado. no mínimo 15% ao ano. Mas não é Exatamente. sobre isso, porque 15% Porque ao ano eu deixo no esse CDB é o do banco e dever da ganho. outra empresa ganhar, entendeu? O O assim, faturamento. 15% ao ano eu ganho deixando o CDB do banco. Então eu sou investidor. Eu falo assim, cara, ou você me dá pelo menos 3, 4 vezes isso, ou eu nem te empresto dinheiro. Que empresa que tem isso de margem para conseguir pegar um empréstimo e valer a pena aí pagar o custo da dívida? E aí o negócio é esse, o cara coloca o dinheiro dele num CDB da taxa Selic a 15% ao ano, pré-fixado, vai ganhar dinheiro assim até o Eldorado ser encontrado, e ele vai poder pegar esse dinheiro e reinvestir em capital e fazer alguma outra coisa, ou ele vai embolsar, que é o que acontece hoje. Não tem, cara. Esse é o problema de você ter uma economia em frangalhos como a gente tem, porque sobe muito a taxa de juros e o empreendedor ele fica de mãos atadas para tomar risco. E o empreendedor, essencialmente, ele tem que tomar risco para poder crescer a companhia. E crescer a companhia, essencialmente, é crescer gente. Eu preciso contratar gente. E se eu preciso ter eficiência para ter lucro, aquelas que não são
obviamente, Ou seja, você vai precisar pagar mais barato na força de trabalho. produtivas, elas precisam ser demitidas para que eu possa Não, contratar outras discordo. pessoas. Ela precisa ser renovada no que ela tá precisando fazer pra ela continuar. E se eu não conseguir renovar? Meu, você pode ter uma melhor gerente ali se você conseguir mudar aquela pessoa porque ela tá ruim em alguma coisa. E se eu não conseguir? Às vezes é o próprio superior dela que tá em cima, que Você ela não tá tem razão. suportando, As entendeu? pessoas geralmente Mas não abandonam a companhia, abandonam seus Exatamente. líderes, você tá Exatamente. certo. Agora, e se eu não conseguir? E se o meu orçamento de treinamento for muito baixo? Né? O Brasil tem 22 milhões de Você CNPJs. voltou a pensar pra você, o seu lado de empresário, não pro outro lado do CLT. Mas é isso. Eu acho que o problema da argumentação dos demitidos é tentar falar, você não pensa do nosso lado. Mas claro que ele não pensa do seu lado. Claro que não. Não adianta levar a discussão para esse caminho. Não adianta. Não adianta. A grande questão é de mostrar que o lado do empresário é o lado que favorece uma fatia muito pequena da população. E o problema é tentar implementar esse tipo de lógica fazendo parecer que essa lógica beneficia a maior parte da população, quando isso não é verdade, quando isso não é concreto, isso não é real. Isso não é real. Mas é óbvio que eu tenho que olhar pro meu lado da E companhia. o CLT tem que olhar pro lado dele. Mas aí A quem vai equipe empregá-los? dele. Aí é a contradição capital-trabalho, né, meu filho? Ele vai olhar e quem vai empregá-los, certo? Tá entendendo? E aí, qual que é o problema? Se eu não conseguir pagar o salário do resto da turma, o que eles vão fazer? Eles vão embora, você concorda comigo? Vão me processar e vão embora. Então não é muito melhor que todo Mas mundo muitas trabalhe das junto? vezes, eu posso responder por mim, que eu já trabalhei numa empresa, que ela já Certo. até fechou, ela faliu, Tá bom. que a gente ficou trabalhando com pagamento atrasado, É. VR caindo por dia. É. Então tinha gente que não ia. É. Era 1.001 funcionário, era dividido as pessoas. Então, tipo assim, não ia os 1.001 funcionários trabalhar naquela época, que era 2 prédios, um do lado do outro. E aí, assim, né? A empresa entra em falência, fica devendo um monte de encargo trabalhista, fica devendo um monte de coisa. Pergunta se algum processo de justiça conseguiu reaver a propriedade desses empresários ou dessa galera que faliu e tá devendo até as calças pros funcionários. Continua tendo prédio, continua desviando capital para offshore, continua tendo rios e rios e rios e rios e rios e rios de dinheiro sem nada acontecer feijoada. Então, tipo assim, não vou porque eu não tenho dinheiro de transporte, não vou porque a empresa não pagou VR, não vou porque meu salário não caiu. Mas aí, Os demais continuam isso. Você mas vê aí que vamos lá, você tá no teu direito, a empresa não tá cumprindo um acordo de trabalho. Mas muita Ela gente tem deu a obrigação de mão cumprir. pra continuar, manter o trabalho e ajudar a empresa. Pra Mas a tentar empresa, recuperar. mas a empresa não tá preocupada se o funcionário tá indo ou não. Ela tá querendo saber se ela vai resolver o problema dela. O empresário quer saber do problema dele de hoje. Olha, cara, ele tá. Eu conheço vários empreendedores e eu hoje tenho 55 mil empreendedores como clientes. Eu vou te dizer, se tem algo que deixa um empreendedor em frangalhos, é ele ter que fechar a empresa. Ninguém fecha. Mas aí é isso, né? Porra, você querer comparar os seus empreendedores que são seus clientes, qual que é o tamanho deles? Qual que é o tamanho deles? Qual que é a fatia de capital que eles controlam? É minúsculo. A empresa feliz. Exatamente. Essa é O a empresário destruição, nunca quer não perder só- a empresa dele. Como o CLT também não quer perder o emprego dele. Não, mas veja bem, se o empresário falhar, ele simplesmente acabou a vida dele. Se você Ele vai ter que virar o quê? Um trabalhador. Ora, pois, quem a diria? empresa falhar, o CLT arruma outro emprego, certo? Então é fácil eu mover para outro. Que isso? O CLT arruma outro emprego, o que que é? O empresário vai virar uma bolha de gelatina? Ele vai se transformar numa ideia, num discurso? Não. Se o pequeno empresário quebrar, ele vai ter que voltar a vender a força de trabalho para ele. A força de trabalho dele, aliás. E o grande problema é porque hoje a gente tem no Brasil um movimento de desvalorização da força de trabalho, da precarização das condições de trabalho. Então é óbvio que o cara, muitas vezes, vai preferir se tornar motorista de aplicativo, vai preferir se tornar vendedor de alguma coisa, abrir qualquer parada, do que ele ser CLT na grande maioria das vezes. Porque hoje, uma parte considerável até dos trabalhos de CLT, mesmo com direito, mesmo com tudo isso, é a escala 6x1, paga um salário mínimo e meio, tem que ouvir desaforo. E aí o cara, seduzido por esse aparente discurso de ganhar mais, vai arcar com todos os custos para ganhar no final do mês um pouquinho a mais do que ele ganharia se ele fosse CLT, e ele vai achar que ele é empresário e de que ele tem controle sobre o capital, quando na realidade ele não tem controle nenhum. Né? Nenhum. Ele é só uma pessoa que está vendendo a sua força de trabalho de maneira informal dentro do mercado, como acontece com a grande maioria dos trabalhadores não registrados.
para outro emprego. No caso do empreendedor, ele fica com a dívida pro resto da vida. Ele não Fica com a dívida do resto da vida, mas até aí, né, tem que cobrar, né? E aí quem cobra? quer Mas falhar. a dívida Ele que ele vai precisa negociar da- pra quitar. Ele vai quitar aquela dívida. Obrigado, irmão. Valeu. O segundo tema é... Pronto. Agora já tá muito tarde aqui em casa, não dá pra ver o resto. Mas eu quero saber se você gostou desse vídeo. Comenta aqui se você quer ver a parte 2 desse react, desse debate, porque eu acho que ainda tem muita cana pra tirar. Certo? Não se esquece de deixar o like, se inscrever, curtir este vídeo. Já falei do like, né? E também de conhecer todos os links do meu novo curso de extensivo de História do Brasil, que está aqui embaixo, para você poder acessar e aprender a história de um jeito revolucionário. Certo? Obrigado por ter assistido aqui até o final. Um grande abraço, tamo junto e até mais. Valeu!